Muito bem. Irmãos, na semana passada eu trouxe uma mensagem que ela falava a respeito de fazer a obra de Deus com excelência. É o título da mensagem, que era postado até no YouTube. E quando nós ministramos essa palavra, a base dessa mensagem foi o conselho que o rei Davi estava dando para o seu filho Salomão, a forma como ele deveria se comportar com relação à obra de Deus. Então, no meio do nosso treinamento da semana passada, eu até mencionei, até dei a sugestão, que se você quisesse, poderia ler algumas passagens da Bíblia, para ver um episódio que aconteceu na vida do rei Davi, que marcou a vida dele e de uma certa forma comprometeu o chamado dele. E eu dei a sugestão que vocês lessem o Salmo 51, porque é um salmo que foi escrito por ele, quando ele reconhece o seu erro e ele volta atrás. Então eu quero falar exatamente disso nessa noite. Eu quero falar do Salmo 51, mas antes de chegar no Salmo 51, eu quero fazer uma leitura de alguns versículos bíblicos de um outro texto, que é para você poder pegar o fio da meada do que nós estamos falando. Então abre a tua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12, eu já te indico qual é o versículo que nós vamos ler. E quando nós formos lá para o Salmo 51, nós vamos estudar daí, versículo por versículo, o Salmo 51. Amém? Então, vai abrindo aí, vai encontrando o texto, segura na mão aberta, 2 Samuel capítulo 12, e eu vou aqui fazer vamos relembrar um pouquinho esse episódio, esse acontecimento na vida de Davi. Pois bem, Davi ele foi um camarada que ele cresceu muito no chamado de Deus na sua vida. Qual que era o chamado de Deus na vida de Davi? Era reinar sobre a nação de Israel. Mas não era, irmãos, não era. A gente não pode encarar o reinado de Davi como um reinado apenas militar e de monarquia. Não, reinado monarca. Não era simplesmente isso. O que Deus queria, Deus tinha um propósito nisso. O reinado que Deus queria que Davi fizesse sobre a nação de Israel era um reinado com bases espirituais. Porque seria a forma de Deus, de uma certa maneira, governar espiritualmente o povo de Israel. Certo? Era uma forma de Deus governar, de Deus reinar sobre a nação de Israel. Então, o propósito de Deus na vida de Davi era ser um rei, mas um rei diferente, não um rei na base dos outros povos, dos outros reinos que existiam naquela região. Não, era um reinado diferente. Então, o chamado na vida de Davi, ele começa aos poucos ir se desenvolvendo. E aqui a gente pode aprender uma lição muito importante. O nosso chamado também, cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. Deus, ele tem propósito na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Lá no teu emprego, se você começar a observar bem, você vai ver que Deus tem um propósito na tua vida, lá no teu local de trabalho. Lá na tua família, na vizinhança, aonde você frequenta, os amigos que você tem. Deus tem um propósito. Nós nunca podemos esquecer que nós temos um chamado. Então, cada um tem o seu chamado. E o chamado na vida de Davi, ele é um chamado que ele aos poucos vai se desenvolvendo. Aos poucos ele vai crescendo. Aos poucos, Davi vai alcançando a posição que Deus queria que ele alcançasse. Tudo é um tempo de preparação. Davi estava lá no campo, pastoreando ovelhas, seu pai, ali já era parte do processo. Por isso que a gente nunca pode menosprezar, irmãos, pequenas coisas, pequenas oportunidades que surgem na nossa vida, independente se elas são coisas seculares ou coisas diretamente ligadas à obra de Deus. A gente nunca pode menosprezar, porque às vezes nas pequenas oportunidades que Deus nos concede, por trás disso está uma preparação, um treinamento de Deus para um propósito maior que porventura Deus tenha na nossa vida. Então Davi, a princípio, era um pastor de ovelhas do rebanho do seu pai. A partir do momento que Deus o chama e Deus manda Samuel derramar azeite sobre a sua vida, esse é um passo importante e é um marco na vida dele.
Porque a partir daquele momento, aquele derramar de azeite sobre a cabeça de Davi, significa também uma aprovação de Deus. Deus está dizendo assim, ó, eu me agradei de você. Você passou no primeiro teste, você subiu o primeiro degrau. Eu posso contar com você, eu acredito em você, eu confio em você, eu aposto em você. Eu vou fazer muitas coisas através da tua vida. Então Deus manda Samuel derramar azeite sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que a partir desse momento o Espírito de Deus, ele começa a agir na vida de Davi. Então tudo fica diferente. Ele ainda não chegou a ser rei sobre Israel, mas agora as coisas se tornam diferentes na vida dele. Pois bem, Davi, na sequência, Davi enfrenta o Golias. Foi talvez individualmente o maior desafio no chamado da vida de Davi. Irmãos, todos nós vamos enfrentar desafios na nossa vida, e alguns deles são exatamente como aconteceu com Davi, são desafios individuais, que é nós que temos que enfrentar, não podemos contar com ninguém. Não adianta você ficar esperando socorro humano, não, você tem que confiar plenamente em Deus, esperar em Deus, porque Ele está contigo, vai te fortalecer, vai te dar graça, vai te dar direção, e vai te dar condições de vencer o desafio. Davi foi lá e venceu o desafio. A partir desse momento, a partir dessa vitória sobre o gigante Golias, Davi ele é impulsionado, e ele é colocado como general de um pelotão do exército de Israel. Você vê como é que mudou a história dele? Você vê como o chamado na vida dele começa a ganhar uma consistência, e ele começa a se tornar notório diante do povo. Até então ele estava no anonimato. Até então ninguém sabia, nem que Davi existia, ninguém conhecia Davi. Agora não, agora ele se tornou uma pessoa pública e assumiu uma posição. Ele já é rei de Israel? Ainda não. Ele tem a unção para ser rei? Tem, mas ele ainda não é rei de Israel. Davi também enfrenta um outro desafio importante. A Bíblia diz que porque Deus havia rejeitado o rei Saul, Deus havia rejeitado ele, não queria ele mais como rei. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele se afasta do rei Saul, e agora o espírito maligno de tempo em tempo atormenta o rei Saul. Então Davi ele é chamado pelo rei, porque Davi ele também tinha uma habilidade e uma unção muito importante. Ele tocava uma harpa de uma forma que ninguém tocava. Não era a qualidade musical que Davi tinha, era uma unção diferente, que quando ele tocava aquela harpa, havia uma presença de Deus tão forte, que qualquer espírito maligno se afastava. Saul então chama Davi, e Davi, cada vez que Saul é atormentado por esse espírito, Davi ele toca a sua harpa, e aquele espírito se afasta. Isso também não durou muito tempo, porque quando Saul percebeu que o ministério de Davi estava ganhando consistência, estava crescendo, e começaram os rumores que Davi tinha recebido uma unção, e que um dia se tornaria o rei de Israel, Saul diz assim, não, o reinado de Israel é uma monarquia, tem que ser passado para o meu filho, para a minha geração, eu não quero Davi como rei. O que Saul faz? Começa a perseguir Davi, começa a perseguir, é uma perseguição implacável, mas em momento nenhum, mesmo diante de uma perseguição injusta e implacável, mesmo tendo muitas oportunidades de se vingar, muitas possibilidades de matar Saul, Davi não faz isso, porque ele sabia que enquanto ele não assumisse como rei de Israel, ele não tinha legalidade para se opor ao rei de Israel, mesmo o rei de Israel sendo naquele momento um homem perverso e não tendo a presença de Deus. É um ensinamento importante que a gente pode extrair aqui de Davi. Davi sabia se posicionar, Davi sabia se comportar diante de uma autoridade. Você vê que ele sabia que tinha unção, e ele seria o rei de Israel, mas ele não se levanta quando o rei Saul, porque ele sabe que se ele fizer isso, irmãos, se ele fizer isso, ele vai atrair mal para a sua vida. Então ele não faz, ele permanece firme, ele não se levanta quando o rei de Israel. Pois bem, chega um tempo que Davi assume como rei. Saul morre, e Davi ele é proclamado rei de Israel, e ele começa a governar. Ele é um homem exemplar,
ele é um soldado, ele se tornou um especialista em batalhas. Mesmo ele não tendo um porte físico de um soldado grande, musculoso e que impusesse respeito pelo seu tamanho, não. Mas ele ganhou respeito pelas muitas vitórias que ele teve comandando um pelotão de Israel. Então ele se tornou um general muito respeitado no campo de batalha. Se tornou praticamente um especialista em batalha. E Israel estava vivendo um momento que estava caminhando por uma certa estabilidade com relação ao domínio de território. E Deus já estava até dando já o planejamento para Davi construir o templo de Israel. Aí a Bíblia diz o seguinte, que na época que os reis, isso está aqui no capítulo 11, que diz assim, no comecinho do capítulo diz assim, decorrido um ano, irmãos, um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui está o primeiro erro de Davi. No tempo que os reis saem para a guerra, o seu exército, o seu povo, está guerreando contra um povo chamado o povo de Rabá. O que Davi está fazendo? Em vez de estar lá no campo de batalha, até a arca de Deus estava lá. Mas Davi não estava. Davi estava em Jerusalém. Esse é o primeiro erro. Irmãos, olhem bem para mim aqui, preste atenção no que eu vou falar para você. Preste bem atenção. A nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado, ele é constituído de etapas, de fases na nossa vida. A gente não pode estacionar numa fase e querer permanecer sempre nela. Não, dela não saio, não pode mudar, tem que ser assim. Eu não posso exigir da parte de Deus que o meu ministério, o meu chamado, ele tem que permanecer sempre numa fase, não numa etapa, não. Nosso ministério, a nossa própria vida é assim, e o nosso ministério mais ainda, ele é constituído de etapas e de fases da nossa vida. Tem um período, irmãos, tem um período do nosso chamado, que é o período de guerra, é o período de batalha. A única coisa que vai acontecer diante de ti, na tua vida e no teu ministério, vai ser batalha, não vai ser mais nada, vai ser só batalha. Você vai ter a sensação, você vai olhar para o lado e vai dizer assim, por que os outros também não estão enfrentando o mesmo momento que eu? Irmãos, o teu momento não é o momento deles, é o teu momento. A gente tem que aprender a lidar com isso. Tem momento, irmãos, do nosso ministério, que é um momento de batalha, irmãos. É uma guerra em cima da outra, é uma luta em cima da outra, é uma batalha em cima da outra, é uma decepção em cima da outra, é um confronto em cima do outro. Dá até uma sensação que a gente está fazendo tudo errado. Dá até uma sensação que parece que Deus não está conosco. Dá uma sensação que o que eu estou fazendo não está tendo resultado. Por quê? Porque é um tempo de guerra. E no tempo de guerra, o que Deus quer que você faça? Deus quer que você guerreie. Deus quer que você lute. Deus quer que você vá para o campo de batalha. Então, qual que era o lugar de Davi? O lugar de Davi era lá no campo de batalha. Em épocas de batalha, em épocas de luta, em épocas de guerra, irmãos, a gente tem que ficar muito atento a tudo que acontece ao nosso redor. Davi, ele fraquejou, ele disse assim, olha, nós estamos tendo tantas vitórias, todas as batalhas a gente venceu, essa é uma batalha pequena, eu vou mandar Joabe para lá, vou mandar a arca da aliança junto, para que o povo se sinta motivado, animado, sinta a presença de Deus junto com eles, mas eu acho que não é necessário eu ir para a batalha, eu vou ficar em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que um dia de tarde, olha só, de tarde, aproximadamente às 3 da tarde, Davi está no seu leito, dormindo. Aí ele acorda. O povo está lá na batalha. Ele deveria estar junto, não está.
Aí ele acorda e sai no terraço do palácio. No terraço, lá no segundo piso, né? O rei, bonitão, com a pão de suco na mão, bem tranquilo. E lá de cima, ele vê uma mulher se banhando. Aí ele viu, a Bíblia diz que a mulher era bonita, formosa, atraente. Essa mulher se chamava Betseba. Davi então pergunta para os criados: quem é aquela mulher? E a resposta é imediata, ninguém faz rodeio. Ele diz assim: é a mulher de Urias. Ela era solteira ou era casada, irmãos? Casada. Se ela era casada, ela tinha um dono. Ela era de alguém, ela tinha uma aliança com alguém. Então ela era uma pessoa que estava disponível para Davi? Não. Mas Davi, olha o que acontece quando a pessoa ela deixa de colocar os olhos na sua batalha e começa a colocar os olhos apenas nos seus desejos. Davi, ele achou que aquilo não teria problema. É do tipo assim, é mais ou menos assim, ó. Eu acho que Deus não vai se importar. Irmãos, Deus nunca vai te impedir de cometer um erro. Não. Deus ele é educado, Deus é respeitoso, Deus ele te alerta. Quando está escrito na Bíblia assim, irmãos, que você deve obedecer o Pai, não é necessário estar escrito na Bíblia assim, ó, porque se você desobedecer, você vai pagar o preço. Não é, porque Deus já alertou e disse assim, ó, não desobedeça. Mas parece que tem pessoas, irmãos, que eles ficam esperando ter escrito que não é para fazer, e ter escrito também, se fizer e der errado, como é que Deus pensa? Não, quando Deus alerta em todos os aspectos, irmão, Deus alerta. Vamos pegar o exemplo do jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele assim, ó, você pode comer de todos os frutos de todas as árvores. Pode comer. Mas dessa, olha que Deus não disse para ele, não pode comer dessa. Só Deus disse assim, ó, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, você morre. Deus estava dizendo que não podia comer? Não. É uma questão de decisão, de escolha. Por isso às vezes as pessoas perguntam para nós, pastor, lá na sua igreja pode isso, pode aquilo, pode aquele outro? Irmãos, não existe uma lista de pode e não pode. A Bíblia diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que não convém para o cristão. Agora, quem que tem que fazer uma análise do que convém e do que não convém? Sou eu que tenho que passar essa lista para você? Não é necessário. É você que tem que aprender a fazer escolha do que é certo e do que é errado. Deus não vai te impedir, irmãos. Se você acha que Deus vai te impedir de cometer um erro, Ele não vai te impedir. Ele vai te alertar. Ele vai mostrar para você que não é certo, mas Ele não vai te impedir. Da mesma forma ele agiu com Davi. Davi sabia que não era certo, irmãos. Você acha que Deus ia parar na frente dele e dizer, não, Davi, eu não vou deixar você cometer esse erro? Não, era uma escolha dele. Davi mandou chamar Betseba. Teve relações com ela. Depois que teve relações com ela, mandou ela para casa. Onde estava o marido de Betseba? Estava no campo de batalha, aonde Davi deveria estar. Betseba foi para casa, passaram-se alguns dias, ela percebeu que estava grávida. Mandou um recado para Davi: estou grávida. Davi disse: ui, estou com um problema. Você veja que Davi, olha o momento que Davi está vivendo. Davi ele não fica preocupado o que Deus está pensando daquilo. A preocupação de Davi qual é? Não permitir que isso se torne público, para que as pessoas não digam, olha o que Davi fez, ele fez errado. O medo dele era o escândalo público, o medo dele era a opinião das pessoas, mas não se preocupou com a opinião de Deus. No primeiro momento ele não ficou preocupado. O que Deus pensa? E, infelizmente, é exatamente isso que acontece. Quando nós cometemos um erro, a nossa grande preocupação qual é? Meu Deus, se os outros ficarem sabendo.
No primeiro momento as pessoas não lembram e nem pensam, poxa, o que Deus está pensando disso? O que Deus está achando disso? Será que entristecia Deus? Será que Deus está chateado? Deus apostou em mim, confiou em mim, me chamou, me deu chamado, me deu ministério, e agora eu cometi esse erro. Aí Davi diz assim, bom, eu vou ter que corrigir esse erro. Irmãos, o que a Bíblia diz? Que um abismo puxa outro abismo. Se tem uma coisa que nós não devemos fazer quando cometemos um erro, irmãos, é tentar consertar esse erro com outro erro. É que nem a mentira, né? A pessoa conta uma mentira, aí depois ela tem que contar outra mentira para encobrir aquela, e vai virando uma bola de neve. Chega num ponto que é insustentável, irmãos, é insustentável, não tem como manter mais. Acabou o estoque de mentiras. O que Davi faz então? Davi manda chamar Urias. Ele disse assim, eu vou tentar botar na conta de Urias essa gravidez. Chamou Urias. Urias veio lá do campo de batalha, se apresentou no palácio, chegou diante de Davi. Davi perguntou, e daí, como é que está lá a batalha? Não, rei, olha, está muito bom, nós estamos prevalecendo, né? Nosso exército é muito forte, e olha, estamos quase vencendo lá os inimigos. Davi disse, olha, tenho ouvido falar muito bem a teu respeito, olha, você o nosso reino é muito grato, o serviço que você tem prestado para nós. Eu quero que você vá para a tua casa, tire uns 3 dias de folga, descanse bastante, depois você volta. Depois você volta para o campo de batalha. Ok. Urias desceu. Quando saiu nos degraus do palácio, Urias pensou assim, como é que eu vou para a minha casa, deitar nos lençóis limpos, junto com a minha esposa, sabendo que o meu superior, Joabe, está no campo de batalha, os meus irmãos estão no campo de batalha, a arca de Deus está no campo de batalha, e eu me dormi em casa? Não. Urias dormiu no alojamento dos empregados. Pela manhã, alguém comunicou ao rei, e disse para ele, olha, Urias dormiu aí no acampamento, dormiu aí no quarto, na hospedagem dos empregados, no alojamento dos empregados. Davi disse, meu Deus, chama de novo Urias. Chamaram Urias, aí botou banquete, botou vinho, tentou embebedar Urias, disse assim, Urias, vai para a tua casa, Urias, a tua esposa está com saudade de ti. Ele disse, não, rei, em tempo de batalha, a gente não abandona o povo. Olha Deus falando com Davi, olha Deus dando um recado para ele, você está no lugar errado, é por isso que está cometendo erros, é por isso que você está pecando, é por isso que você está falhando, porque você não está cumprindo com o teu propósito nesse momento. Então Davi percebeu que não tinha jeito, Urias não ia para casa. Então Davi resolve fazer algo ainda mais grave. Ele escreve uma carta para Joabe, fecha a carta e sela com o próprio anel, e entrega nas mãos de Urias e diz, entregue para Joabe. Urias não sabia, mas estava levando a sentença de morte nas próprias mãos. Quando entregou para Joabe, Joabe abriu a carta do rei, estava escrito o seguinte, eu quero que você ataque a cidade no ponto que eles são mais fortes, e na hora da batalha mais intensa, eu quero que você recue os soldados e deixe Urias na frente, para que ele seja morto. Joabe seguiu as ordens do rei. Atacaram a cidade no ponto que era mais forte, os muros eram altos, tinha flecheiros lá em cima. No calor, no forte da batalha, Joabe pede para os escudeiros e parte do exército recuar. Muitos morrem naquele dia, inclusive um deles, Urias. A notícia chega para Davi. Davi comunica a Betseba. Betseba então cumpre os seus dias de luto e vem para o palácio, e Davi a tem como mulher, como esposa. Está resolvido o problema. Davi respirou aliviado e disse assim, ufa, consegui resolver. Cometi alguns erros, mas aqui para frente eu vou consertar. Um pouco antes de Betseba dar à luz, Natã, um profeta, marca uma audiência com o rei. Chega diante do rei e diz assim, rei, eu trago uma questão e eu preciso da vossa sabedoria para interpretar essa questão. O rei diz,
Fala, profeta. O profeta diz assim: olha, havia dois homens, um rico e ao seu lado um pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelha, de gado, e o pobre só tinha uma ovelhinha que ele criou com muito carinho, com muito amor, amamentou com as próprias mãos. Ela morava dentro da sua casa, dormia no seu próprio regaço, praticamente um membro da família. O homem rico um dia recebeu um viajante, amigo seu, e o hospedou na sua casa. E na hora de oferecer o alimento, ele pegou e matou a ovelha do seu vizinho, do homem pobre, e ofereceu para o viajante a única ovelha que ele tinha. Natan disse assim: diga aí, meu rei, o que poderíamos fazer? Qual a sentença de uma pessoa dessa? A Bíblia diz que Davi se irou demais com essa situação, e disse assim: ele tem que pagar 4 vezes mais por ter tirado a ovelha daquele homem. Natan olhou para ele e disse assim: esse é o preço que tu vai pagar pelo pecado que você cometeu, porque este homem é você, rei. Quando você tomou a esposa de Urias e mandou matá-la no campo de batalha, é isso que você cometeu. 4 vezes você vai ter que pagar pelo que você cometeu. Amém? Eu quero ler um versículo agora com vocês. Está aberta a Bíblia aí? 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Vamos ler primeiro o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Elias, o heteu, para ser a tua mulher. Diz assim o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e o teu pecado, e não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Olha o preço que Davi pagou. Primeiro, a espada nunca se apartou do reino de Israel, se tornou um reinado de sangue. Segundo, da sua própria casa se levantou o mal contra si. Lembra lá na frente? Absalão, filho de Davi, tentou usurpar o trono do próprio pai. Terceiro preço a ser pago: aquele filho que foi gerado entre Davi e Betseba, uma relação de pecado, não sobreviveu, ele morreu. E o quarto preço a ser pago: ele não pôde construir o templo de Israel. Passou a planta, todo o modelo para o rei Salomão, mas ele não pôde construir. Amém? Agora eu quero fazer uma observação aqui. Durante esse período da narrativa que eu fiz, irmãos, eu acabei com o brilho de Davi. É isso que acontece na vida de alguém que tem um grande chamado, um grande propósito. Deus chamou, Deus levantou, Deus confiou. Em algum momento essa pessoa comete um erro. Independente desse erro, irmãos, um erro grave, um erro talvez não tão grave, mas algo que desagrada a Deus, é exatamente isso que acontece aos olhos das pessoas. Aos olhos das pessoas, acaba o brilho. Independente de que tipo de chamado seja. Independente. Eu já vi história de grandes pregadores, irmãos, pregadores de renome, pregadores, homens de Deus, usados por Deus tremendamente, que deram um passo errado, que cometeram um erro, que pecaram. Acabou para eles diante dos olhos humanos, acabou. Acabou, ninguém mais confia, ninguém mais acredita no chamado. E nós mesmos, porque o ser humano, irmãos, tem uma capacidade de julgamento muito grande. Por isso que Jesus advertiu e disse assim: ó, você não pode julgar ninguém.
Você não pode. Por quê? Porque o ser humano ele não tem habilidade justa para julgar. Só Deus tem. Nós somos imparciais. Aliás, nós somos parciais, nós não somos imparciais. O único que tem a capacidade de julgamento justa é Deus. Por isso que Deus não confiou o papel de julgamento na mão do ser humano. Porque a gente vai julgar, irmãos, de acordo com aquilo que nós vemos. Nós não vemos o coração da pessoa. A gente enxerga o que está diante dos nossos olhos. Isso Deus falou para Samuel quando foi ungir Davi. Disse assim: o homem enxerga o exterior, mas eu enxergo o coração. Quer dizer, você acha que Deus errou na hora de chamar Davi? Não errou, Deus conhecia o coração dele. Ele cometeu um erro? Cometeu. Esse erro teve consequências? Teve. Consequências drásticas, difíceis. Consequências que eu acredito que trouxeram tristeza ao coração de Davi durante o resto da sua vida. O mesmo aconteceu com Moisés. Moisés queria entrar na terra prometida, não pôde entrar. Por quê? Porque cometeu um erro. Agora eu pergunto para você: significa que Deus lançou ele fora e não permitiu mais que ele desse continuidade no seu chamado? Não, irmãos, não. Por quê? Porque Deus o perdoou. Houve sinceridade no coração de Davi. E agora eu vou entrar no Salmo 51. Se quiserem abrir comigo ali, nós vamos fazer um relato aqui, versículo por versículo. O Salmo 51 é uma amostra do que é o coração de uma pessoa verdadeiramente arrependida, depois de ser advertida e exortada pelo profeta Natan. O mesmo tipo de julgamento, às vezes o diabo, ele usa o nosso próprio julgamento contra nós mesmos. A gente está indo bem, a gente está progredindo, está crescendo, está indo bem na obra de Deus, e de repente a gente, poxa, como é que deslize? Um erro. E a gente mesmo se julga. E diz assim: não, agora nunca mais vou poder voltar a fazer o que eu fazia, eu nunca mais vou poder, Deus não vai confiar mais nada nas minhas mãos, agora eu não vou poder mais tocar meu ministério. Irmãos, essa palavra não é para incentivar quem comete erros a continuar cometendo, mas é para mostrar para você que nós somos seres humanos e qualquer um de nós pode a qualquer momento cometer um erro. Qual que é o recado da mensagem de hoje? Identifique aonde é o teu ponto fraco e não vacile. Essa é a intenção da mensagem. Mas a intenção da mensagem também é dizer que Deus sempre está disposto a nos perdoar e dizer assim: continua no teu chamado. Tem as consequências? Não vai ter. E as consequências nós temos que pagar o preço. Eu não posso pegar e tentar jogar na conta dos outros. Dizer assim: olha, por causa de fulano, por causa de Beltrano. Não, eu tenho que ser sincero. Tem que ser verdadeiro. Vamos olhar um pouquinho do versículo, do Salmo 51. Vamos ler versículo por versículo para a gente ter um entendimento. Ele escreveu esse salmo exatamente nesse momento de arrependimento. Então diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi apela para a misericórdia de Deus. Davi sabia, irmãos, Davi conhecia Deus. Sabia que era um Deus abundante em misericórdia. Nunca esqueça disso, irmãos. Nunca esqueça disso. Deus, ele é abundante em misericórdia. Então Davi, ele já pega para a misericórdia de Deus. Assim, eu preciso que a minha transgressão seja apagada com a tua misericórdia. É um apelo que ele está fazendo a Deus. Ele já começa, ao escrever o Salmo 51, ele já começa apelando a misericórdia de Deus. Ele sabe que ele precisa dela. Irmãos, agora Davi abriu os olhos. Não é o mesmo Davi que estava no terraço do palácio pensando em pecar. É o outro Davi, irmãos. É um Davi espiritual agora. É um Davi arrependido. É um Davi que abriu os olhos. É um Davi que enxergou todo o mal que estava sobre a sua vida. E agora ele apela para a misericórdia de Deus. Ele deveria ter feito isso lá na hora da tentação. Dizer: Senhor, pela tua infinita misericórdia, tira do meu coração esse desejo. Esse é o ensinamento que nós temos que absorver aqui desse salmo, irmãos. É na hora da tentação. É na hora em que a tua carne, o teu desejo carnal, e ninguém precisa apontar para você, você sabe qual é a tua fraqueza. Todos nós sabemos aonde nós somos mais fracos.
Aonde nós temos uma tendência de errar, uma tendência de pecar, uma tendência de vacilar, e eu tenho que apelar para a misericórdia de Deus, porque em alguns momentos eu sozinho não vou resistir. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Dá uma impressão aqui, Davi quer ser batizado de novo. Lava-me, purifica-me. Ele quer, irmãos, ele quer nascer de novo como filho de Deus. Isso, é esse desejo que está no coração dele. Ele está querendo dizer assim, ó, eu quero deixar tudo para trás, os erros que cometi. Senhor, me lava, me purifica, me torna limpo novamente, para me poder dar continuidade no propósito que o Senhor tem na minha vida. Irmãos, ficar remoendo os erros cometidos lá atrás não vai levar a lugar nenhum. Apelamos para a misericórdia de Deus e dizemos para Deus: Senhor, só Tu pode me limpar. Um dos erros cometidos por muitas pessoas é tentar melhorar sozinho. A gente não vai conseguir, irmãos, não vai. Se eu não tiver ali a pegadinha com Deus, firme com Jesus, o desejo da carne, às vezes ele prevalece, irmãos, ele é mais forte. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, Pedro. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está escondendo, irmãos, o que ele cometeu de errado? Não. Reconheça onde você errou. Irmão, fale a verdade. Não fale para mim e nem fale para o irmão que está perto de você. Fale só para você, só para o teu coração. Não tem coisas que passam pela nossa cabeça, ou de repente até em algum momento praticamos, que a gente tem vergonha até de pensar. Tem vergonha até de pensar. Quem tirar de falar para Deus ali? Se tem vergonha até de pensar, quem tirar de falar para Deus? A gente fica meio ali assim. Não tem gente que vai pedir perdão, quer pedir perdão e atacar? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, tem que reconhecer a transgressão. Aqui eu errei, aqui eu pequei, aqui eu sou falho. Lá na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Você tem que pedir para Deus esse livramento. Davi está reconhecendo a sua transgressão, o seu erro, a sua falha, porque ele sabe que Deus é misericordioso e vai lhe dar uma nova oportunidade. Mas ele também sabe que ele não pode enfiar debaixo do tapete e dizer assim: está tudo bem, não, agora eu estou bem, Senhor, agora eu estou tranquilo, eu vou seguir em frente, pode confiar em mim. Não. Por isso que Deus, quando mandou Samuel ungir ele para ser rei, Deus disse assim: vocês conhecem a aparência do homem, mas eu conheço o interior. Deus conhecia o coração de Davi, sabia que tipo de homem ele era, homem suficiente para reconhecer a sua transgressão e o seu pecado. Acho que isso é uma das qualidades, uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter, irmãos, é reconhecer quando está errado. Você vê que Davi, ele foi advertido por Natan e não retrucou. Por que será que Deus nos adverte, irmão? Deus nos corrige? Para tirar você do trilho errado e caminhar para o trilho certo. O problema é que muitas pessoas, irmãos, não querem ser advertidos. Porque ser advertido por alguém é doído, né? É constrangedor, a gente fica com vergonha, é chato e dói, porque mexe no nosso ego. A gente não quer ser advertido, irmãos. A gente não quer ser corrigido por ninguém. E aí, infelizmente, muitas pessoas, diante de uma advertência e de uma correção, em vez de ter o mesmo comportamento de Davi, o que elas fazem? Elas demonstram exatamente o que elas são, com a rebeldia, a não aceitação. Tem gente que até que diz que aceita, mas sempre tem um mas, um monte de coisa junto para falar, né? É que nem o filho respondeu para a mãe e para o pai. O pai diz A, ele diz B. O pai diz C, ele diz D. Ele sempre tem uma justificativa, sempre. Esse é o filho mal educado, é o filho rebelde, né? Se a gente fosse mais observador, a gente evitava muito problema dentro da igreja. Sabe da história do rapaz, aliás, da moça, que foi conhecer a família do namorado? E aí chegou lá,
Passou praticamente uma boa parte do dia lá junto, com a família. Quando chegou à tarde, na hora que o rapaz foi levar para casa, quando ela parou diante do portão da sua casa, ela disse para ele assim: estou terminando o namoro contigo hoje. E o rapaz ficou surpreso. Ah, mas o que aconteceu? A minha família fez alguma coisa de errado para você? Você não gostou da minha família? Ele disse: não. Eu só não quero daqui 20, 30 anos passar o mesmo que a tua mãe está passando contigo hoje. Eu não quero isso para a minha vida. Porque se você não respeita a tua mãe, quem me garante que você vai me respeitar? Ao passar um dia junto com o namorado na casa dele, a menina percebeu que ele não respeitava a mãe. Retrucava, né? Contradizia, falava o que queria para a mãe, e ela muito sábia identificou o quê? É esse o tipo de marido que eu vou ter. Da mesma forma, se a gente conhecer um pouquinho mais a família das pessoas e começar a observar, a gente vai começar a notar se aquela pessoa vai ser bênção aqui na igreja ou não. Pena que a gente não tem toda essa convivência, né? A gente não consegue ter toda essa convivência. A gente tenta chegar perto. Tem alguns que a gente ainda fecha os olhos e erra com essas pessoas. A pessoa que sabe ser corrigida, irmãos, o ministério dela sempre vai mudar. Porque erros nós vamos cometer. Eu até mencionei ontem aqui na pregação, eu não me lembro se alguma vez, pode ser, porque, né, a gente é um ser humano, pode ser que tenha errado. Mas eu não me lembro nenhuma vez que eu fui corrigido e advertido, que eu não aceitei. Doeu, fiquei bravo, fui para casa chateado, mas depois refleti um pouquinho e disse assim: não, está certo, eu estou sendo corrigido para me melhorar. Se eu estou sendo corrigido, é porque a minha atitude está sendo errada. Então eu preciso corrigir. Irmãos, se eu não aceito uma correção pequenininha, eu nunca vou aceitar quando vier uma correção maior na minha vida. Se você não aceita a correção do pastor, do líder da célula, do líder do diaconato, do líder do louvor, se você não aceita uma correção pequena, do tipo assim: irmão, você botou essa cadeira no lugar errado, faz favor, bota no lugar certo. Se você não consegue aceitar essa correção, o dia que você cometeu um deslize grave, Deus não vai mandar o profeta te corrigir, porque você não vai aceitar. Eu lembro de um episódio que aconteceu em uma das igrejas que nós pastoreamos. Deus deu uma palavra para o pastor a respeito de um camarada, e ele não aceitou. Não aceitou, bateu de frente, bateu boca. Só que quando Deus deu a correção, a palavra de correção, Deus deu a palavra de correção e deu a consequência. Deus disse: se você não aceitar, vai acontecer isso. E aconteceu. Um ano e pouco depois aconteceu. E ele bateu em casa desesperado. A esposa não queria mais saber dele, irmãos. Não queria. Eles tinham mudado para uma outra cidade. Lá aconteceu um desentendimento. E isso já tinha sido recorrente, acontecido outras vezes. E ela não quis mais saber dele. Ele recorreu ao pastor deles atual. O pastor tentou intervir durante uma semana, tentando e não conseguiu. Aí ele volta para a casa do pai, arrasado, acreditando que o casamento dele tinha acabado. E aí voltou e foi lá na casa do pastor, pedir perdão e reconhecer que quando a pastora tinha advertido ele, ele deveria ter aceitado. Conversamos durante uma meia hora. Eu nem telefone não tinha. Peguei algumas fichas, porque na frente da casa que nós morávamos tinha um orelhão. Fui lá, coloquei o orelhão, as fichas no orelhão, e disquei, e ela atendeu o doutorado. Eu disse para ela assim, não vou falar o nome dela porque está gravado. Falei para ela assim: irmã, teu esposo está indo para casa. Eu quero que você o receba e converse com ele. Depois de você conversar com ele, você decide o que você vai fazer. Mas ouça esse meu conselho: não jogue teu casamento fora hoje. Tem pelo menos uma oportunidade para eu conversar contigo. Ela disse: está bem, pastor. Orei por ele, falei: vai para tua casa, volta lá para a cidade, vai lá para tua casa, converse com a tua esposa e deixe Deus fazer o resto, nós vamos orar aqui. E oramos. Hoje eles são pastores. Hoje eles são pastores. Hoje eles são pastores, graças a Deus. Por quê? Naquele momento ele ouviu. Mas se ele tivesse ouvido lá atrás, ele precisaria passar por aquilo? Não precisaria. Não precisaria.
Deus ele só nos adverte quando Ele quer nos corrigir, para que a gente não tenha que pagar um preço maior lá na frente. Mas tem gente que parece que tem que correr adrenalina na veia, né? Tem que pagar o preço. Não, eu quero pagar. Parece que está pedindo para pagar o preço. Vamos ver qual é o próximo versículo? Versículo 4 diz assim, ó: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Olha, agora ele já não está mais preocupado com a opinião das pessoas, ele está preocupado, porque não, pequei contra ti, Deus. Não é que eu envergonhei a nação de Israel, envergonhei minha família, não. O meu problema é que eu pequei contra ti. Você está vendo como mudou a ótica de Davi? Está vendo como ele consegue retornar novamente para o caminho certo? É o exemplo que eu tenho desse rapaz. Em algum momento ele consegue. Agora se imagine, nós conhecíamos ele. E quando a pastora disse para mim assim, ó: eu tenho uma mensagem de Deus para fulano de tal. Eu falei para ela assim: ele não vai aceitar. Eu sabia, eu conhecia ele, eu sabia que ele ia aceitar. Mas se ela não tivesse entregado a mensagem para ele, e depois não tivesse acontecido aquilo que eu fui alertado que poderia acontecer, será que ele voltaria novamente à correção? Está vendo como é importante, mesmo aquela pessoa que naquele primeiro momento não aceita a correção, como é importante ela ser corrigida? Você está vendo que Davi, depois que ele é advertido por Natan, parece que cai a ficha, ele volta em si, ele diz: não, mas para aí, o que eu estou fazendo? Foi tudo errado. Não, Deus, eu pequei contra ti somente. Mas a opinião das pessoas, não estou mais interessado com a opinião dos outros. Eu estou preocupado agora com o que o Senhor pensa a meu respeito. Eu sei que pequei contra ti. Versículo número 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece que ele é um ser humano e ele está sujeito a erros. Irmãos, não cobre de você mesmo mais do que é possível. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. É lógico. Eu sou pastor, ungido, consagrado, recebi um chamado na minha vida, dons espirituais. É lógico que a minha posição hoje é uma posição diante de Deus elevada. Mas eu continuo sendo um ser humano. O que eu tenho sobre a minha vida é mais responsabilidade, mas eu continuo sendo um ser humano. Eu não posso me cobrar porque eu cometi um erro e dizer assim: porque eu nunca mais vou me levantar. Não, eu cometi um erro, eu sou um ser humano, eu cometi um erro. Eu vou ficar me sacrificando, me julgando, me condenando, me martirizando porque eu cometi um erro. É lógico que em alguns momentos a gente comete erros que a gente depois faz que nem o apóstolo Pedro, sai e chora amargamente, mas depois levanta a cabeça, pede perdão, reconhece e diz assim: eu vou continuar agora, não vou errar mais. Quando a gente erra numa área, irmãos, a gente não vai voltar mais a errar, não. E sem contar que esse erro que eu estou falando aqui é um incidente no meio do caminho, não é uma coisa programada, não é uma coisa já planejada. Já é diferente, porque daí o que acontece? Aí é você dar vazão mesmo, para que o desejo da carne, né, ele fique ali, te possuir e você dê vazão. Então, aí é diferente, irmãos, aí é diferente. Aí é diferente. Estou falando de erros que a gente comete de descuido. Descuidei, não devia ter falado isso, não devia ter feito aquilo, né? Não deveria ter dado essa oportunidade, né? Acho que fui imprudente, fui insensato, fui inconveniente, falei o que não devia falar, né? Esse tipo de erro, mas não aquele erro já pré-estabelecido, né? Não, eu vou fazer tal coisa. Aí é diferente. É diferente. Você cometer um erro é uma coisa, agora você viver na prática do pecado é outra situação. Sendo conhecedor do Evangelho e viver na prática do pecado, assumindo uma posição diante de Deus, aí eu acho que o tratamento de Deus tem que ser diferente. É o que está acontecendo com Davi. Ele tinha uma posição, então o tratamento de Deus com ele é diferente. Mas o coração dele, você veja que ele comete esse pecado na sua trajetória uma vez só, ele não volta a cometer. Foi realmente um descuido na vida dele. Amém? Versículo 6 diz assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi está reconhecendo aqui que Deus ele se agrada da verdade. Deus se agrada da verdade. Irmãos, nunca tente tapear, mentir, enganar,
A mentira é filha do diabo. Não dê vazão para a mentira. Não tenta corrigir um erro, cometendo outro, mentindo. A mentira, quem mente é genro do diabo, infelizmente. A mentira é genro do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, eu ando de braço dado com a mentira, eu estou casado com a mentira, eu sou genro do diabo, né? Então não convém. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Você veja que ele não está assumindo uma posição de que ele vai se purificar. Ele está pedindo para Deus fazer isso. Somente Deus pode fazer isso em nós. Tem tentações na nossa vida, irmãos, que é maior do que nós somos capazes de enfrentar. Tem tentações na nossa vida que são maiores do que a nossa capacidade de enfrentar. Então eu tenho que pedir para quem tem capacidade e poder de fazer tudo. Me limpa, me purifica, me torna limpo, branco, livre desse mal. E Deus faz, irmãos, e Deus faz. E Deus faz. A Bíblia diz mesmo que o teu pecado seja vermelho como carmesim, Deus te tornará branco como a neve. Então Deus faz. Deus tem esse poder. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Olha só, Davi estava, esse momento é o momento do choro amargo. Porque ele pede para Deus, assim, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele já não estava ouvindo mais. Eu creio que ele já estava assim, em um conflito interior muito grande. Ele já não estava encontrando os motivos de alegria, de satisfação. Eu acho que estava passando um filme na cabeça dele de quem ele era, a sua trajetória, até onde ele chegou e até onde ele poderia chegar, e agora não vai chegar mais. Quer construir o templo, quer ter que enfrentar a espada por resto da vida dentro da sua casa, da sua família, do seu reinado, seria um reinado de sangue. Então estava faltando agora no coração de Davi o que? Essa alegria, irmãos. O que tira a nossa alegria não é a luta contra o diabo, é o nosso pecado, é o nosso erro. É isso que tira a nossa alegria e o nosso prazer. Quando a pessoa chega e diz assim: ah, pastor, eu não tenho mais prazer de fazer as coisas para Deus. Não é por causa das lutas, não, é por causa do pecado. Tem pecado na história aí. Você pode ver, quando o camarada começa a relaxar na obra de Deus, pode ter certeza, é fraqueza espiritual e pecado. Porque quem está bem espiritualmente, irmãos, e está resistindo aos pecados, ele sempre vai ter alegria de fazer as coisas de Deus, de estar no propósito de Deus. Irmãos, a gente não tinha nada disso. Foi Deus que nos deu. Foi Ele que nos deu. Um ministério, um chamado, uma habilidade, uma capacidade, uma unção, um discernimento. Nós não tínhamos. Foi nos dado. Agora não tenho mais prazer de fazer isso. Eu tinha uma empolgação no começo, agora não tenho mais. Fraqueza espiritual e pecado. Davi reconhece isso e está pedindo que ele quer essa alegria de novo. Versículo de número 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que ele já renunciou àquele coração errado que ele tinha. Ele está dizendo: cria em mim, Senhor, um coração novo. Agora, não é só isso. Ele disse: eu quero um espírito inabalável. Eu não quero mais balançar. Daqui para frente eu quero seguir firme. Amém? Vamos lá. Versículo 11. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui esse versículo 11, ele escreve baseado na experiência que ele teve com o rei Saul. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Deus tirou Saul da presença dele e retirou o espírito dele. Quando retirou o Espírito Santo da vida de Saul, o que aconteceu? Um espírito das trevas atormentado. Então, diante dessa experiência, Davi está dizendo para Deus: Senhor, não repulse da tua presença. Eu não posso ficar sem a tua presença. Não tire de mim o teu espírito, Senhor. Não tire de mim o teu espírito. Ele está pedindo isso para Deus. Você vê que o Salmo 51, irmãos, como ele é rico de informação, de alguém que realmente está arrependido de um erro que cometeu, de alguém que realmente está voltando para os braços do Pai. O Salmo 51 é praticamente a oração de um filho pródigo, voltando para os braços do Pai, retomando o seu ministério, retomando o seu chamado, retomando o propósito de Deus na sua
vida. Próximo versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Será que ele estava receoso da salvação? Aí ou não? Irmãos, a salvação, sabe qual que é a prova? Qual que é o termômetro de alguém que é salvo? Você sabe qual é ou não? Você já identificou na tua vida? Qual que é o termômetro da salvação? Tenta pensar um pouquinho aí. O que te prova que você é um salvo? Me prove que você é salvo. Eu sei que muitos, fé. Eu sei que muitos vão dizer assim: eu tenho certeza da minha salvação, porque a salvação, como diz a Bíblia, mediante a fé e através da graça de Jesus. Amém. Agora me diga uma coisa: qual é o sinal que você tem na tua vida que te dá certeza da salvação? Qual que é o termômetro que te garante que você está salvo mesmo? Ou você não tem nenhum receio de algum vacilo na fé e perdendo? Davi, aqui nesse versículo que eu li, está mostrando. Sabe o que é, irmãos? É a alegria da salvação. O termômetro da salvação é que quando nós falamos em salvação, dentro de nós faz assim, ó, uma alegria de ser salvo. Uma alegria, aquela sensação gostosa de saber que você é salvo. Davi, ele não estava mais explodindo no coração dele essa sensação. Então ele pede isso para Deus na sua confissão, no seu pedido de perdão, na súplica pela misericórdia de Deus. Ele diz assim: restitui-me. Quer dizer que ele havia perdido a alegria da tua salvação. Ele queria novamente sentir. Irmãos, quando você ora a respeito de salvação, ou você não ora sobre a salvação. Eu estou tão salvo, pastor, que eu já nem oro sobre isso. Não, eu não oro pedindo a Deus, me salva, não. Mas eu oro sobre a salvação. O dia da salvação, o dia que vamos ser arrebatados, eu falo com Deus a respeito dessas coisas. E quando nós falamos com Deus a respeito disso, tem que ter em nós a certeza da salvação, está nessa alegria, nessa sensação que eu sou um salvo. Principalmente quando a gente ouve uma pregação sobre isso. Você já estava ouvindo uma pregação sobre isso? Um pastor muito eloquente, pregando, falando a respeito de salvação. E eu fiquei ali navegando, fiquei viajando, pensando como é que vai ser naquele dia. É um mistério, né, irmãos? É um mistério, não tem como você imaginar. Eu vi um pastor pregando, ele falando sobre as ruas de ouro e de cristal. Ele falou: não existe nada disso lá no céu, irmãos. Quem está pensando que vai ver uma rua de ouro, pisar de pé, bater, não vai enxergar isso fisicamente. Mas você vai ter a sensação espiritual. O que é andar numa rua de cristal? E ele disse assim: não é que você vai pisar na rua de cristal, você vai fazer parte dessa rua de cristal, dessa rua de ouro. Você vai fazer parte disso. Não é que você vai enxergar e caminhar sobre ela, não. Você vai fazer parte disso. E eu fiquei lá, imaginando, viajando, pensando como era. E no coração, aquela convicção, aquela alegria e aquela certeza que a morte não é o fim, que nós vamos ter uma vida com Deus ainda após a morte. Amém? Acho que eu vou encerrar por aqui, irmãos. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Versículo 13, nós encerramos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esse versículo 13 aqui é a conclusão da oração de Davi. Por quê? É a prova de que a sua oração foi verdadeira e foi eficaz. Por quê? Porque agora ele começa a falar em ajudar as pessoas, em pregar para elas, em salvar pessoas, em apontar o caminho correto para elas. Irmãos, quando nós estamos fora da presença de Deus, a gente perde isso. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente tem isso, aquele desejo de anunciar para as outras pessoas
que existe um Salvador. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente com essa meditação do Salmo 51. Vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma oração para encerrar. Hoje nós não vamos ter meia hora de oração, nós vamos encerrar nossa reunião aqui. Eu vou abençoar a tua vida para você voltar para a tua casa.